Olá, eu sou Carlos Gasparotto e estou transmitindo diretamente de Birigui, estado de São Paulo, capital do calçado infantil da Alta Noroeste. Estou trazendo uma mensagem para o seu coração, estou falando sobre Esaú e Jacó. E hoje vou falar sobre a maldição dos descendentes de Esaú e seu desaparecimento. Primeiro vamos ler Romanos 9, versículos 11 e 12, meditando sobre Esaú e Jacó e a doutrina da eleição. Paulo diz assim, em Romanos 9, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, a Rebeca, o maior servirá ao menor. Então, quando Deus disse a Rebeca, o maior servirá ao menor, ele não estava tratando de indivíduos, mas de duas nações, conforme Gênesis 25, 23. E o Senhor lhe disse, duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que outro povo, e o maior servirá ao menor. Estavam sendo gerados dois povos no ventre de Rebeca, os edomitas e os israelitas, povos descendentes de Esaú e de Jacó, respectivamente. Nós já abordamos as questões que envolviam o direito de primogenitura, que afetou o herdeiro das bênçãos divinas, culminando por Jacó receber essas bênçãos que acompanharam esse direito. Também falamos da misericórdia e do amor de Deus, inseridos no contexto da relação de Deus com os gêmeos, filhos de Isaac e de Rebeca. Também comentamos que Esaú foi chamado por Deus de devasso e profano por abrir mão das bênçãos divinas. Lembramos que os termos devasso e profano não decorrem de imoralidades ou de heresias, mas de se abrir mão das bênçãos de Deus. Toda pessoa que uma vez se converteu a Cristo, mas que por um motivo ou outro deixa a igreja, também se torna devasso e profano, porque abre mão das bênçãos da salvação. Agora eu vou explicar a afirmação de Deus narrada pelo apóstolo Paulo no capítulo 9 de Romanos: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Muitas pessoas não entendem perfeitamente o significado dessas palavras de Deus. Charles Spurgeon, o famoso pregador inglês do século XIX, no sermão Esaú e Jacó, disse não ser capaz de explicar os mistérios da predestinação de Deus e que não sabe o motivo pelo qual Deus escolheu certas pessoas para serem o seu povo. Não sou capaz de explicar os mistérios da predestinação de Deus, diz ele. Não sei porque Deus escolheu certas pessoas para serem o seu povo antes dele ter formado o mundo. O homem que pensa que compreende o propósito da predestinação de Deus demonstra que ele conhece bem pouco a esse respeito. A predestinação de Deus, diz Spurgeon, tem sido discutida desde os primeiros dias do cristianismo, mas não é através de argumentação que entenderemos o profundo ensino de que Deus de fato escolheu um povo para si. Entretanto, Spurgeon afirmou categoricamente que o texto de Romanos 9 se refere aos filhos de Jacó e ao povo de Esaú, aos filhos de Israel e aos filhos de Edom. Spurgeon, ao considerar a citação que o apóstolo Paulo faz de Malaquias, não leva em conta o contexto de Malaquias, quando Deus evidencia aos filhos de Israel que eles eram amados pelo fato de serem descendentes de Jacó, diferentemente dos filhos de Esaú, visto que tanto ele quanto os seus descendentes foram desprezados. O contexto é claro: eu vos tenho amado, diz o Senhor. A declaração de amor é direcionada a Jacó? Perguntamos nós. Não. A declaração é direcionada aos remanescentes de Israel, como se fizeram de rogados, dizendo: em que nos tem amado? Trolando a Deus, Então Deus aponta qual é a base do seu amor, respondendo a eles. Não era Esaú irmão de Jacó? Perguntou o Senhor a eles. Podia até parecer que Israel não era escolhido para o propósito de Deus, de trazer o Redentor ao mundo,
por causa da condição deplorável que estavam. Entretanto, o fato de terem sido preservados do extermínio era prova mais que suficiente da misericórdia de Deus. O texto de Malaquias não se refere diretamente a Esaú e a Jacó, mas sim à nação pecadora que se desviou de Deus. Ao se propor a responder, porque Deus amou Jacó, Spurgeon afirmou que o verso 11 de Romanos 9 diz que a razão para Deus amar a Jacó foi a sua graça soberana. No entanto, ao lermos Romanos 9, verso 11, veremos que não há qualquer referência à graça soberana de Deus, mas sim ao propósito de Deus. Vejam Romanos 9, 11. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Considerando o propósito eterno de Deus, que é uma questão à parte da graça, verificamos que o propósito de Deus está centrado em si mesmo, na pessoa de Cristo. Vejamos Efésios 3:11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. A graça, é claro, faz parte do processo para atingir o propósito eterno de Deus, que é convergir em Cristo todas as coisas. Vejam Efésios 1:10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. E qual seria o objetivo central desse propósito eterno? A resposta é a preeminência de Cristo em todas as coisas, a preeminência de Cristo, o ser o sublime entre os sublimes, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é o objetivo central do propósito eterno de Deus. Vejam o que Paulo explana em Colossenses 1, versos 18 a 20. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. O texto de Romanos não aborda o tema graça, mas demonstra que as questões relacionadas à eleição e à predestinação não devem ser pensadas segundo as premissas calvinistas e arminianistas, mas têm relação com o propósito eterno, algo voltado para o Criador, e não alguma coisa centrada nos homens, apesar de que os homens são chamados ao propósito eterno. Para ser chamado ao propósito eterno, que é Cristo, o primogênito entre muitos irmãos, Deus elegeu em Cristo uma geração de homens espirituais que foram feitos santos e irrepreensíveis. Esses homens, também denominados de novas criaturas, por estarem em Cristo, o eleito de Deus, foram predestinados a serem conforme a imagem de Cristo. A predestinação tem por foco a imagem de Cristo e não a salvação, que é operada por meio do Evangelho. Ao conceder aos que creem a imagem de Cristo, por sua vez, Cristo é constituído a cabeça da igreja, o primogênito dentre os mortos, entre muitos irmãos semelhantes a ele. Vejam Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Equivocadamente, Spurgeon afirmou que a graça de Deus é a única razão pela qual Deus amou Jacó, citando Romanos 9, 18. Deus se compadece de quem quer. No entanto, as observações de Spurgeon possuem dois equívocos. Primeiro, a razão porque Deus amou Jacó decorre do direito de primogenitura que ele adquiriu de Esaú, de modo que a sua linhagem foi escolhida para assegurar a aliança feita com Abraão, de que através do seu descendente, Cristo, todas as famílias da terra seriam benditas. E assim, o segundo equívoco de Spurgeon é que a escolha de Jacó e a rejeição de Esaú não se refere à salvação, mas às bênçãos futuras, envolvendo o descendente prometido a Abraão, que é Cristo.
Portanto, a única razão pela qual Esaú não achou lugar de arrependimento é porque não existem dois primogênitos, mas um só, Jacó. Com relação à salvação, sempre haverá lugar de arrependimento, pois na questão da salvação, Deus sempre é misericordioso para com os que o invocam. Por desconhecer a essência do arrependimento, Spurgeon afirmou que Esaú não se arrependeu verdadeiramente. Spurgeon desconhecia que se arrepender é uma mudança de compreensão, de entendimento sobre um determinado assunto, a chamada metanoia, como muitos ainda hoje desconhecem essa verdade. O arrependimento de Esaú foi sincero, pois até com lágrimas ele buscou herdar a bênção, mas já não havia lugar vago na primogenitura. Vejam Hebreus 12:17, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscasse. Ao dizer que Deus se compadece de quem quer, o apóstolo Paulo citou a repreensão que Deus fez a Moisés, de que a misericórdia dele se destina aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Êxodo 26, veja: e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. A regra de ouro também está escrito, foi desprezada por Spurgeon. Por isso ele cometeu esses equívocos. Diante do pedido infundado, não razoável de Moisés para perdoar o pecado do povo, senão que Deus o riscasse do livro da vida, Deus deixou claro que tem misericórdia segundo os seus termos, não segundo os termos de Moisés. E que termos então seriam esses? A soberania segundo Calvino? Não. A presciência segundo Armínio? Não. A misericórdia é dada aos que amam a Deus e aos que guardam a sua palavra. A questão de Esaú e de Jacó não foi de misericórdia, mas de direito. Direito é direito quando Jacó adquiriu o direito de herança. A questão não foi decidida no nascimento, mas pelo direito de primogenitura, adquirido num acordo onde foi definida de uma vez por todas. Mesmo que Jacó quisesse negociar o direito, não haveria lugar de negociação, pois o seu direito já estava selado pelo acordo entre os gêmeos. Como eu já expliquei, o acordo tem força de lei que ninguém pode revogar. Nós já explicamos a rivalidade entre os dois irmãos, porque Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, mas depois nunca se conformou com isso e passou a perseguir a seu irmão Jacó. Essa rivalidade foi estendida para os descendentes dos dois irmãos por mais de 1 milênio, como veremos a seguir. Vamos falar agora então dos pecados de Edom, os pecados dos edomitas, os filhos, os descendentes de Esaú. Os edomitas odiavam os israelitas, os hebreus, muito após a morte de Esaú e de Jacó, e essa hostilidade continuou por muito tempo. Em primeiro lugar, esse ódio foi demonstrado cerca de 1500 anos antes de Cristo, depois que eles se recusaram a permitir que os filhos de Israel tomassem o caminho mais curto, através do seu território, em seu caminho para Canaã, vindo do Egito. Vejam Números 20, 14 a 21. Depois Moisés de Cádiz mandou mensageiros ao rei Edom, o rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz Barneia, cidade na extremidade do seu território. Deixa-nos, pois, disse Moisés ao rei de Edom, deixa-nos passar pela tua terra, não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo seu território. Porém o rei de Edom lhe disse:
não passarás por mim para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel responderam ao rei de Edom: subiremos pelo caminho aplanado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas. Não desejo alguma outra coisa senão passar a pé. Porém o rei respondeu: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim se recusou Edom a deixar passar a Israel pelo seu território. Por isso Israel se desviou dele. Diante desse quadro, vimos que os descendentes de Esaú deixaram de abençoar aos descendentes de Jacó, dificultando a sua entrada na terra prometida. Esse fato evoca a promessa de Deus a Abraão, pai de ambas as nações. Vejam Gênesis 12:3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Também lembramos o que diz o Salmo 37:22: porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Diante desse fato e diante da palavra de Deus, o país de Edom havia feito a sua escolha e iria pagar muito caro por sua opção. Portanto, o primeiro pecado de Edom foi se interpor no caminho dos descendentes de Jacó, que estavam indo a caminho de Canaã, proibindo-os de passarem por suas terras. O segundo pecado de Edom ocorreu cerca de 1000 anos depois, em 586 a.C., quando Jerusalém foi capturada pelos babilônios, em que o povo de Edom se recusou a ajudar o povo de Judá, e regozijou-se, alegrou-se com a sua desgraça, pilhou seus bens deixados para trás, e entregou o povo aos babilônios. Vejam a descrição de Obadias, profeta Obadias, capítulo 1, versículos 11 e 14. No dia em que o confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército, e os estrangeiros entraram pelas suas portas, e lançaram sortes sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Israel, no dia da sua ruína, nem alargar a sua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, diz o Senhor. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua desgraça, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Queridos, essa situação nos lembra as consequências de odiarmos nosso irmão, como Edom odiou a Judá na perseguição dos babilônios. Veja o que diz o Senhor em Levítico 19:17: não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Jesus também nos advertiu do ódio contra o nosso irmão, entendendo-se esse ódio como desprezo e preconceito. Veja Mateus 5:22: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo odiar a seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. O nosso dicionário diz que a expressão raca, mencionada por Jesus, significa pessoa sem importância, insignificante, idiota. Vejam que a mesma palavra do aramaico é a mesma palavra, tem o mesmo significado no nosso português. O que Jesus quis dizer é que não devemos alimentar preconceito contra ninguém, não considerar ninguém como insignificante e nem chamá-lo de idiota. Agora vejamos a maldição que pesa sobre Edom, que pesou sobre Edom. Em resumo, vimos que os descendentes de Esaú cometeram 2 graves pecados contra seus irmãos, os descendentes de Jacó. Primeiro grave pecado: haverem proibido os judeus de passarem por suas terras a caminho de Canaã, trazendo mais sofrimento a eles quando vinham do Egito. E o segundo pecado, como eu já disse,
é haverem se alegrado com a desgraça dos judeus quando os babilônios estavam em guerra contra eles. Em vez de os ajudarem e de os socorrerem, eles pilharam seus bens e armaram emboscadas para aqueles que fugiam. Deus não perdoa uma perseguição dessa de um irmão contra outro. O profeta Obadias, que escreveu o livro mais curto do Antigo Testamento, com apenas um capítulo, previu a ruína que aguardava o povo de Edom devido à sua crueldade com o povo de Judá. Vejam Obadias 1, de 15 a 18. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios, como tu fizeste, assim se fará contigo, a tua recompensa voltará para a tua cabeça. Lembramos que o povo de Edom era considerado gentil perante os judeus. Continuando a palavra do profeta Obadias: porque como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão também de contínuo todos os gentios, beberão e sorverão e serão como se nunca tivessem sido, diz o Senhor. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. A casa de Jacó será fogo, a casa de José uma chama, mas a casa de Esaú será palha, e se acenderão contra eles, os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Dessa forma, o profeta Obadias proclama uma maldição de destruição e de aniquilação total dos edomitas, descendentes de Esaú. Essa destruição e aniquilação ocorreram logo depois que os babilônios levaram cativos os judeus para a Babilônia em 586 a.C. Apesar de os edomitas armarem emboscadas para os judeus que fugiam do exército de Nabucodonosor, logo em seguida, os edomitas também seriam vítimas dos mesmos soldados babilônios. Enquanto a administração assíria dependia de uma rede de reinos vassalos, a presença babilônica significou o fim do reinado, não apenas para o reino de Judá, com a deportação de Joaquim, mas também com os outros reinos da Transjordânia, onde ficava o reino de Edom. Então o poder é transferido para um governador a serviço da administração imperial da Babilônia, que ficava na Pérsia, onde hoje se localiza o Irã. A fronteira que protegia a Transjordânia das tribos do deserto é negligenciada. Tribos nômades entram nos assentamentos edomitas, levando ao declínio esses locais na Transjordânia e empurrando Edom para o sul da Judéia. Eles permaneceram nesse novo território, que seria a futura Israel, por mais de 4 séculos, mesmo depois do retorno dos judeus em 516 a.C., e os gregos passaram a chamar o local de Idumeia. É uma incrível coincidência os edomitas passarem 4 séculos, 400 anos, dentro do território de Israel, depois de terem sido expulsos de suas terras. O historiador Estrabão acreditava que os edomitas, que ele descreveu como de origem nabateia, representavam a maioria da população da Judéia ocidental, onde se enredaram com os judeus e aceitaram seus costumes. Ou seja, houve uma mistura entre judeus e edomitas. Os idumeus, que eram os descendentes de edomitas, seria outro nome dos edomitas, que eram descendentes de Esaú, foram judaizados, nesse período de 400 anos que permaneceram no território de Israel, sobretudo no período de João Hircano, entre 164 a 104 a.C. Mesmo sendo considerados gentios, os idumeus eram conhecedores e obrigados aos usos e costumes religiosos judaicos. O edomita mais famoso da história foi Herodes Antipas, que era idumeu. Ou seja, fora Esaú, o edomita mais famoso foi Herodes Antipas, que era idumeu, descendente de Esaú. Herodes Antipas, ou simplesmente Antipas, era filho de Herodes o Grande, gerado por uma de suas esposas, a samaritana Maltácia. Ela foi tetrarca da Galileia e ele foi,
o Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia e da Pérea. É mais conhecido através dos relatos do Novo Testamento por seu papel nos eventos que levaram às mortes de João Batista e de Jesus. Ou seja, foi nos tempos de Herodes Antipas que Jesus Cristo foi levado à cruz. Então Herodes Antipas é a própria imagem da extinção dos edomitas, pois os seus remanescentes se mesclaram com os samaritanos e com os gentios da Samaria. Embora os judeus do tempo de Jesus não aceitassem os samaritanos como judeus puros, originalmente eles eram os habitantes da Samaria, cidade fundada por Onri, rei de Israel, para ser a capital do reino do norte, conforme relatado em 1 Reis 16:24. Sendo assim, eles eram israelitas de sangue, ou seja, hebreus legítimos da linhagem de Abraão, porém com algumas misturas de gentios e dos idumeus descendentes de Esaú. Esses são os samaritanos, tá? Com a invasão romana na década de 70 depois de Cristo, os edomitas ou idumeus desapareceram por completo como povo, ao serem levados escravos para Roma junto com os judeus. Embora os judeus permanecessem como povo, mesmo sem território, os edomitas deixaram de existir como nação, cumprindo integralmente a maldição do profeta Obadias, e eles desapareceram da face da terra. Os descendentes de Esaú, portanto, meus amados, queridos, amados irmãos, os descendentes de Esaú são um mau exemplo para nós, de um povo desobediente a Deus e obstinado contra seus irmãos judeus. Na miríade de igrejas que temos atualmente, sejam elas cristãs legítimas ou falsas, devemos ter em mente que não podemos alimentar a rejeição que é o ódio bíblico. Por um lado, não podemos negligenciar a sã doutrina, denunciando os graves erros da interpretação da Bíblia. Mas por outro lado, não devemos alimentar o preconceito contra os demais irmãos de outras igrejas, e muito menos de nossos irmãos da igreja local, porque estaríamos caindo no pecado de falta de discernimento do corpo do Senhor, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11. Concluindo, irmãos, vimos que a salvação é inteiramente pela graça de Deus, não pela soberania de Deus e não pela previsão antecipada dos arminianos, de Armínio. Vemos que os que estão em Cristo são descendentes espirituais de Abraão, que somos eleitos para sermos filhos santos e irrepreensíveis, que essa eleição é de todo o corpo de Cristo em conjunto, não é uma eleição individual, e também não é uma eleição que se deu antes da fundação do mundo, e que o amor de Deus consiste em nos dar um mandamento que nos salve, e que o nosso amor por Ele consiste em obedecer e perseverar na sua palavra. Como um todo, o corpo de Cristo é eleito, é escolhido de Deus para sermos santos e irrepreensíveis. Então a eleição e a predestinação, como nós dissemos, ela não é individual, mas ela é coletiva de todo o corpo de Cristo, porque a salvação vem pela fé e não por eleição. Então que o amor de Deus consiste em nos dar um mandamento que nos salve. Então vamos, amados, demonstrar o nosso amor a Deus, que é obedecer e perseverar na sua palavra. Amém, amém e amém.